Evite conversar, circular pela igreja e etc. Já conhece, né? Abacuque 3, versículo 1 a seguir. Ajuda o Senhor a encontrar. Chame ele para ler com você, se ele não trouxe Bíblia. Vamos lá. Isso aqui é uma oração. A oração de Abacuque. Abacuque foi um profeta, grande homem de Deus. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Abacuque, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Isso aqui é um louvor. E diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. Versículo 2, a última parte diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Amém. Fecha os teus olhos. Fala conosco, Senhor. Fala conosco pela palavra agora lida. Abençoe todos que estão aqui, quem assiste esse culto, quem ouve agora este culto, esta palavra. Que o teu Espírito tenha total liberdade para falar conosco. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho apresentado aos domingos, desde junho, mês passado, uma série de mensagens que elas são voltadas ao tema motivação. Elas têm falado sobre um renovo espiritual. E glória a Deus, porque eu tenho percebido que Deus tem nos renovado espiritualmente. Tem renovado a igreja, tem me renovado também. E eu tenho falado de uma série de personagens. Eu falei de Sama, falei de Elias semana passada, falei de Isaías capítulo 40, sobre como Deus renova as nossas forças e voamos como as águias. Falei de um outro herói da fé, de um outro personagem dos valentes de Davi, me fugiu o nome agora dele, daqui a pouco eu lembro. Como? Eleazar. Foi. Segundo Samuel 23. E Deus, desde o começo desta série, Ele colocou no meu coração esta palavra de Abacuque. E desde então eu comecei a pensar nesse texto e aguardando a hora certa para ministrar. E hoje foi algo muito de Deus, porque Deus me deu essa palavra. Hoje de manhã eu não ministrei, quem ministrou foi a missionária. Uma bênção no culto de hoje cedo. E agora à noite Deus me deu a inclinação para pregar essa palavra. Abacuque, ele é de um momento de Israel, um momento muito difícil, porque Israel estava debaixo de uma opressão muito grande, de um povo extremamente poderoso, os assírios. Eles simplesmente devastaram 80% do país. 80%. Tomaram, destruíram, arruinaram com tudo. E esses 80% que passaram por essa opressão dos assírios, eles se espalharam. Alguns se submeteram aos assírios, ficaram nas suas casas, nas suas terras, mas debaixo de uma submissão terrível. Outros subiram, foram para outras nações, e muitos, a maior parte deles, desceram para Judá. Então houve uma superpopulação em Judá. O que está acontecendo, por exemplo, lá no norte do nosso país,
com os venezuelanos fugindo da opressão de Maduro, estão tomando Roraima e está cada vez mais difícil morar naquela região. Então, eles descem para o sul. Abacuque é desse período, quando esse povo sai lá do norte, parte dessa opressão, e eles vão para o sul. Mas no sul também não estava bem, porque existia uma outra nação que estava se preparando para tomar o sul, que era a nação da Babilônia, a nação dos caldeus. E eles estavam já vindo, estavam se preparando para vir destruir. Então Abacuque, ele é de um período de opressão, um período quando o povo de Deus estava debaixo de uma opressão terrível. E como sempre, não era por acaso. Eles não estavam sofrendo por acaso. Eu particularmente acredito que não existe sofrimento por acaso. Eu não acredito em acaso, sorte, em azar. Eu acredito no que Eclesiastes diz, que tem propósito no tempo, nas coisas que acontecem. E existia um propósito para isso. Qual que era o propósito? Deus estava trabalhando com aquele povo e na vida daquele povo, porque aquele povo, que era o povo de Deus, que estava nessa opressão, eles tinham se afastado de Deus. E conforme eles foram se afastando de Deus, as coisas começaram a acontecer, as opressões vieram. Abacuque é desse tempo. E Deus levanta Abacuque para trazer muitas palavras de correção. Muitas. Ele vai falar para os caldeus que iriam oprimir, palavras duras para eles, mas também palavras duras para esse povo de Judá. Deus estava falando de forma muito séria com eles. E o versículo mais conhecido de Abacuque não é esse que eu li. O versículo mais conhecido de Abacuque, para quem não sabe, é o capítulo 2, versículo 4, que diz assim: o justo pela sua fé viverá. Repita comigo: o justo pela sua fé viverá. Quem é o justo? Aquele que busca a justiça, aquele que busca andar na presença de Deus, esse vai sobreviver. O capítulo 3, que foi onde eu li para vocês e junto com vocês, é uma oração de Abacuque. E nessa oração eu só destaquei um aspecto dela, um pedacinho, quando ele fala: Senhor, aviva a tua obra nos meus dos anos. Nós estamos no meio, não é no começo, Senhor. Nós precisamos desse avivamento porque nós estamos no meio do caminho. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre essa expressão: metade do caminho, meio do caminho. O meio é o momento mais difícil da vida. Começar alguma coisa, nós somos muito levados pela empolgação. Relacionamento por empolgação, por paixão, empolgação. Começo. Casamento. Já viu essas pessoas que se conhecem e já estão se amando, e já estão fazendo planos, e já estão casando? Tudo muito assim, sabe? Aquele negócio desesperado, aquele fogo da paixão, sabe? Começo é fácil. Começo de um relacionamento é fácil. Você não vê nem defeitos na pessoa. Quem concorda, diga amém? Você não vê defeitos. Começo de um relacionamento, até para comer na frente do outro você tem medo, preocupação se a boca está suja. E depois come com o pé, come de qualquer jeito, passa na cara. Homem e mulher, porque tem mulher que também é assim, eu já vi. Estou brincando. Mas no começo existe empolgação. Começo a gente não faz muita conta. Começo tem aquele lance de você não enxergar dificuldades.
Você faz um plano, você começa uma coisa, um plano, e você descobre que não está dando certo no meio, porque no começo está começando. Quem está entendendo? Diga amém. Começo é fácil. Começar um sonho, começar uma empresa, começar um relacionamento, começar uma igreja, começar um ministério. Quando você entra numa empresa, começa tudo legal. Quando você chega numa igreja, você não vê defeitos, tudo perfeito. As pessoas que chegam aqui em primeiro momento, vê tudo, puxa, tudo bacana, né? Tudo funcionando. Mas tem um monte de defeito. Começo é fácil. Tudo que você começa, você está com gás. Corrida, você começa uma corrida, começo está todo mundo correndo, empolgado. Corrida de São Silvestre, dispara lá, todo mundo chega na metade, irmãos. Alguns começam a ficar no meio do caminho, porque falta forças para continuar. Quem já está entendendo a palavra? Diga amém. É isso que Deus está falando conosco hoje. Existem coisas que você começou, existem projetos que você entrou, que você deu o primeiro passo, e quando você deu o primeiro passo, você falou: me achei, me encontrei. Você deu o primeiro passo e falou: opa, é isso aqui mesmo que eu queria. Mas depois você começou a se enxergar lá dentro, e começou a ver as dificuldades, e começou a enxergar os defeitos daquela pessoa, e começou a enxergar os desafios, e começou a enxergar que existem um monte de pessoas torcendo para o teu fracasso. E alguns aqui estão pensando, Deus me revela, que estão pensando em parar, em desistir, em abrir mão daquilo que Deus te deu. Mas o Senhor está te renovando, e glória a Deus por essa palavra de hoje, porque você vai se renovar, e você vai continuar marchando naquilo que Deus entregou nas suas mãos. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas cansa, a verdade é que cansa. A verdade é que a gente pensa mesmo em desistir. E a verdade é que nós pensamos mesmo em pular fora em tudo que a gente começa. E você vai ali caminhando, você vai enxergando as dificuldades, e vai dando aquele abatimento, e o cansaço físico com o cansaço emocional, cansaço espiritual, vai minando as nossas forças. A gente vai perdendo a energia. E Abacuque ora falando: Deus, renova, vem avivar, Senhor, que nós estamos no meio de uma luta, mas o Senhor está conosco. Amém. Diga para quem está ao seu lado: você pode estar no meio de uma luta, mas o Senhor, Ele está contigo. A primeira palavra é essa: Deus está contigo nessa luta. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Aí, irmãos, eu falei: Deus, o que eu prego? Só explicar o texto, falar a história, não sou desses, né? Me dá uma palavra, Senhor, em cima disso. E Deus começou a me dar o entendimento desse texto. Por que que no meio dos anos, por que que no meio da caminhada começa a ficar difícil? E a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, preste muita atenção. Primeira coisa, a pessoa geralmente ela começa a perder as forças, desistir, quando ela esquece o que Deus já fez. O esquecimento é uma das causas que nos leva a ser ingratos. Não reconhecer o que Deus já fez. E essa falta de reconhecimento do que Deus já fez é o que tem levado as pessoas a fracassarem no meio do caminho.
ela esquece das outras ocasiões que ela passou, ela esquece das dificuldades lá de trás, que Deus também supriu. Ela esquece da provisão urgente que Deus trouxe. Ela esquece da fidelidade de Deus. Ela esquece de onde Deus tirou, de onde Deus arrancou. Ela esquece que até hoje ela caminhou porque Deus sustentou. Ela se esquece disso. Mas como que consegue esquecer, pastor? Não sei. Mas nós sofremos desse mal. Eu me incluo também. Às vezes nós esquecemos e dá a impressão até, nas fases da vida, que Deus nunca fez nada na nossa vida. E alguns vão até mais além. Alguns chegam na loucura de orar dizendo: Deus, o Senhor não me ama, o Senhor nunca fez nada por mim. Mas peraí, como assim? Se você sofre de uma amnésia espiritual, se você sofre de esquecimento daquilo que Deus já fez na tua vida, acredito que é por isso que Deus te trouxe aqui hoje, me trouxe também aqui nessa noite, para justamente nos fazer lembrar de tudo aquilo que Ele já fez, de todos os milagres, todas as curas, todas as provisões, todos os sinais, todos os livramentos que Ele já nos deu, que nós possamos lembrar disso, que nós possamos reconhecer tudo isso e saber que até hoje Ele nos sustentou e Ele continuará sustentando, porque Deus é fiel, Ele não mudou, Ele não pode negar a si mesmo. Deus é mesmo. Você pode glorificar esse Deus, aleluia. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Fala para quem está perto de você: não se esqueça. Mais alto, diga: não se esqueça daquilo que Deus já fez na tua vida. Amém? Posso ouvir amém? Segunda coisa, são 5. Segunda, porque muitos desistem no meio do caminho por esquecer também. Esquecer o motivo que levou a começar. Quando a pessoa esquece o motivo que começou, ela desiste. Isso daqui eu acho fantástico. A gente usa muito isso daqui para falar para casais, porque às vezes esquece, né? Porque casou, esqueceu o motivo, desiste. Que esquece. Quando nós esquecemos o motivo por que nós começamos o projeto, começamos a caminhada, começamos o chamado, começamos o que Deus nos deu, quando nós esquecemos, perde o sentido. E se perde o sentido, você vai se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou lutando por isso? Quem entendeu? Diga amém. Porque perdeu o sentido. Então sempre eu tenho que fazer esse exame de buscar por que eu comecei. Por que há tantos anos atrás eu comecei essa caminhada? Agora eu estou querendo desistir, mas eu comecei lá atrás por quê? Porque Deus falou comigo. Porque Deus colocou um sonho no meu coração. Porque Deus me levantou para fazer isso. Eu não posso desconsiderar isso jamais. E lembrar sempre do motivo que me levou a começar. Lembrar sempre disso. Recordar sempre desse motivo que me levou a iniciar. É o que vai me sustentar de pé quando eu pensar em desistir. Não, eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta. Eu não posso desistir, porque Deus colocou isso no meu coração. Mas e as dificuldades? Eu me vivo com elas, eu luto contra elas. Mas eu não posso me esquecer do propósito maior que Deus me deu. É o meu sonho, é a minha família, é o meu objetivo, é a minha empresa, é o meu emprego, é a minha faculdade, é o meu sonho, é aquilo que Deus me deu. Então sobre isso eu vou lutar, eu vou buscar de Deus força, eu vou buscar estratégias de Deus. E ao invés de eu abrir mão, eu busco estratégias de Deus, eu reformulo o caminho, eu busco novas estratégias, novos caminhos, mas eu continuo naquilo que o Senhor me colocou. Você pode glorificar Deus por